Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema de hoje tem causado bastante confusão e é um tema que quase que diariamente tem sido debatido no meio acadêmico. Para você, Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? Existem duas vertentes teológicas que divergem nas suas opiniões. Há os que creem na expiação ilimitada. O que seria a expiação ilimitada? Eles acreditam, que é o meu caso, o qual o Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, tornando a salvação possível a todas as pessoas. Eu acredito sim. Tem base bíblica para isso, irmãos? Não é só eu, mas quem crê na expiação ilimitada. Vamos para a Bíblia. Ele citar aqui apenas dois textos. Veja o que é que diz em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, veja a colocação, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos para a Bíblia, um texto isolado, como diz a hermenêutica, texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos para mais um texto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 6, que está escrito, que quer que todos os homens se salvem e venham conhecimento tenham o conhecimento da verdade. Aí diz mais, na verdade, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Se deu a si mesmo, 1 Timóteo 2, verso 6. Olha o que aqui diz. Na verdade, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, observamos aqui, de acordo com 1 Pedro 3,18 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 6, que a expiação é ilimitada. Ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade, tornando a salvação possível a todos. Mas existe a vertente a qual as pessoas acreditam na expiação limitada. Ou seja, acreditamos na ilimitada e essas pessoas agora acreditam na limitada, ou seja, divergem do nosso ponto de vista. O que é que eles defendem? Eles defendem que a morte de Jesus Cristo foi apenas a salvação que ele proporcionou ao grupo específico, ao qual eles chamam de eleitos, ou seja, um grupo que Deus predestinou para a salvação. E eles utilizam alguns textos, irmãos? Sim, utilizam alguns textos, que eu vou ler aqui os textos que eles utilizam, depois irei dar aqui mais algumas referências para embasar o meu ponto de vista, que acredito que o certo seria a expiação ilimitada e não limitada. Eu não estou dizendo que eu estou com a verdade ou que eu sou o dono. A verdade está com Deus e com a sua palavra. Veja, o que é que eles alegam? Veja só, eles usam o texto de 1 João, não, deixa eu me rever aqui, irmãos, até anotei o texto para não esquecer. João capítulo 10, verso 11 e João 17, 9. Vamos para João 10, 11, que está escrito, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem crê na expiação limitada, normalmente usa esse texto para dizer aqui que existe um exclusivismo, coisa que não pertence ao caráter de Deus. Pois se Deus salvasse pessoas e condenasse outras, sim, ele deu livre-arbítrio, nos proporcionando a vida eterna, quem crê na sua palavra, a se arrepender dos pecados, confessá-los e deixá-los, se batizar, enfim, são vários requisitos para a salvação. Mas se Deus já salvou uns e condenou outros, então para que Jesus Cristo veio do céu e morreu, como eu falo no vídeo anterior? Se você não assistiu o nosso último vídeo, assista, que levou Judas atrás de Jesus, escolha própria ou predestinação, o que você acha? Assista o vídeo, deixe seu comentário, seu like e também a sua participação, se você acredita ou não, se você acredita ou não, mas deixe, é importante você participar. Então vamos lá, quem crê na expiação limitada, dos textos que utilizam o mais comum é esse João 10, 11, que Jesus disse que é o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. O que significa esse texto? Esse texto aqui, analisando todo o contexto, observamos que Jesus aqui é um líder, a qual protege e cuida dos seus seguidores, a qual são chamados também de seus discípulos, ao contrário do mercenário. O que é que o mercenário faz? Ele abandona só para salvar a si mesmo. O mercenário abandona as ovelhas, os seus seguidores, seus líderes, só se protege a si mesmo. Mas como o bom pastor, assim como o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, provando que é necessário, assim o Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor e nós somos a ovelha do seu aprisco. Outro texto também que eles utilizam é no Evangelho de João, capítulo 17, verso 9. Esse é o chave. Veja que diz João 17, 9. Eu rogo por eles. Eles se apegam a essa primeira parte do texto. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha, essa parte aqui é bem exclusiva. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo.
Aí diz mais aqui, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, pegando essas frases, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. O que é que eles fazem? Eles dizem aqui que a expiação é limitada, que Deus de fato escolheu um grupo, a qual chama de eleitos, para ser salvo, e os demais estão condenados, independente se abstém da prostituição, dos erros, se tem uma vida santa, se tem uma vida regrada pela palavra do Senhor, independente disso, já estão condenados. E se você pode deitar e rolar, é isso que prega o calvinismo. Se você ver aqui no canal também tem um vídeo com o tema calvinismo e arminianismo. Não estou defendendo aqui nem calvinismo, nem arminianismo. Faço as minhas palavras do pastor Carlos e o pastor Reginaldo, que é um grupo de estudos que fazemos na cidade de Bezerros, pelo WhatsApp. Nós somos a Bíblia. A bem da verdade, ambos os lados, tanto calvinismo como arminianismo, têm suas verdades, as quais nós podemos absorver. Isso é fato. Como diz a Bíblia, examinai tudo, retendo o que for bom, abstendo-nos da aparência do mal. Mas o calvinismo, ele diverge em muitas coisas, as quais a palavra de Deus fala. Respeito os calvinistas, irmãos, é meu ponto de vista. Podemos ter divergências, mas o mais importante é o respeito. Eu respeito vocês também como eu exijo respeito. Pode ver, não estou, como diz o Matuto, não estou metendo pau aqui em ninguém, ou seja, difamando ninguém. É apenas meu ponto de vista e estou provando na Bíblia. Então, em João 17, 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Eles dizem isso, irmãos, que aqui Jesus Cristo tem a sua exclusividade, Deus tem, são seus eleitos, mas veja, quando olhamos o contexto, podemos observar aqui que Jesus está orando pelos seus representantes, irmãos, a qual estariam no campo minado, ou seja, estariam prestes, o Senhor estava prestes a subir aos céus, eles estavam prestes aqui a tocar o barco, isto é, seguir a obra a qual Jesus Cristo designou, para eles irem por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção, para tentar trazer as pessoas a uma reconciliação com Deus. Ah, irmãos, isso é um exclusivismo. Como diz uma regra da hermenêutica, que quase todos que assistem aqui no meu canal, uns são formados, outros têm conhecimento, mas às vezes falamos tanto, eu creio que todo pregador fala isso, que texto sem contexto não é pretexto para heresia, independente de ter formação teológica não, mas todo mundo tem uma noção de hermenêutica. Veja que diz em João 17, 20, no mesmo texto. Os que citam João 17, 9 deveriam também citar João 17, versículo 20, que diz, eu não rogo somente por estes. Olha a continuidade do texto, por isso que é bom ler o contexto. O contexto às vezes vem antes, às vezes vem após, às vezes está no mesmo texto, às vezes está em outros livros, passagens correlacionadas, mas aqui está em versículos posteriores. João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus aqui orando a Deus, para aquelas pessoas que iriam se encontrar com ele, que estariam receptivos à palavra, estariam receptivos a ouvir a voz do Santo Espírito. Então dá para entender que o texto que essas pessoas usam, esses aqui são os dois textos mais conhecidos, eles usam outros textos, mas temos mais provas bíblicas, irmãos, que Jesus morreu por todos. E os textos que eles utilizam, feito vimos aqui em João 17, 9 e João 10, 11, fogem um pouquinho do contexto. Respeitamos, o fato é esse, respeito acima de tudo. Porém, irmãos, defender princípio teológico, o Senhor defende até o fim. Não estou dizendo que eu estou com a verdade, estou batendo o martelo, eu tenho a verdade. Não, a verdade está com Deus. A verdade está com a sua palavra. Então vamos lá, vou citar aqui mais dois textos, as quais provam, biblicamente falando. Veja, já citei dois, citei 1 Pedro 3,18, citei 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 6, agora vou citar 1 João 2,2 e 2 Coríntios 5,15. 1 João 2,2 está escrito, e ele, veja o que é que diz o texto, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos. Veja, já quebrou aqui qualquer crença de exclusivismo, mas também pelos de todo mundo, pelos de todo mundo. 1 João 2,2. Calvinistas, com todo o respeito que eu tenho, que Deus abençoe vocês, tenho muito amigo calvinista. Veja 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Para fechar com chave de ouro, 2 Coríntios 5,15. Você que duvida, por favor, refuta esses textos aqui. Refute, você pode refutar, você tem total liberdade aqui, deixar a sua sugestão, mas também deixar a sua crítica. Não temos aqui, batendo o veredito que temos com a verdade, é a palavra de Deus, irmãos. Veja o que é que diz 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos. Olha a abertura do texto. Eu podia encerrar aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu, ressuscitou. Olha que interessante. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus Cristo morreu por todos, de acordo com 2 Coríntios 5,15, 1 João 2,2, 1 Pedro 3,18 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 6. Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? Com todo respeito no meu coração aos calvinistas
E aqui também não defende a bandeira calvinista, essa vertente teológica, mas creio assim, o meu respeito, mas biblicamente falando, pelo meu ponto de vista, acredito que ele morreu por todos, não pelos eleitos. Aí feria marcas do caráter de Deus. Deus não é injusto, Deus é santo, Deus é maravilhoso, perfeito e soberano. Espero ter ajudado você. Quais são suas críticas, suas dúvidas e sugestões? Aqui no canal abordamos diversos vídeos. Temos playlist onde organizamos os temas. Mas se você assistiu os vídeos na playlist ou vídeos aleatórios que ainda não está na playlist e ainda não esclareceu suas dúvidas, deixe na barra de comentários. Que quem sabe se a sua dúvida ou a sua crítica ou sugestão pode ser o tema aqui do nosso novo vídeo. Que Deus abençoe a todos.